A descoberta oculta na sua mente, que destrói suas relações. Psicologia profunda de Carl Jung. Você já sentiu que, por mais que tente, parece estar fadado a repetir os mesmos erros em seus relacionamentos, atraindo as mesmas situações de conflito ou as mesmas personalidades que acabam te ferindo? Existe algo operando nos bastidores da sua mente, uma força invisível e silenciosa que dita seus gostos, suas repulsas e, principalmente, as brigas que você tem com as pessoas que mais ama. O psiquiatra suíço Carl Jung dedicou sua vida a mapear esses territórios desconhecidos da psique humana, e ele descobriu algo perturbador. Aquilo que mais te irrita no outro é, na verdade, uma parte de você mesmo que você se recusa a enxergar. Imagine por um momento que você está vivendo sua vida em um teatro de espelhos, onde cada pessoa com quem você interage não é um indivíduo isolado, mas uma superfície reflexiva que mostra parte da sua alma que você trancou em um porão escuro há décadas. Essa descoberta oculta não é apenas um conceito teórico. É a engrenagem real que está neste exato momento, sabotando sua paz e destruindo a harmonia nas suas relações. Você certamente já passou por aquela situação em que uma característica específica de um colega de trabalho, de um amigo ou do seu parceiro te gera uma irritação desproporcional. Pode ser a arrogância dele, a preguiça dela, ou talvez o modo como essa pessoa busca atenção o tempo todo. Você sente um incômodo visceral, uma vontade de se afastar ou de corrigir o outro. Ou então, talvez você se veja preso em um ciclo onde sempre se sente injustiçado, sempre acaba com pessoas que te desvalorizam ou que são emocionalmente indisponíveis. Você se pergunta por que o amor parece ser um campo de batalha tão cansativo e por que as pessoas não podem ser simplesmente mais compreensivas. A verdade é que todos nós carregamos feridas e padrões que parecem ter vida própria, e essa sensação de déjà vu emocional é o sinal mais claro de que há algo operando abaixo da superfície da sua consciência. É como se houvesse um roteiro escrito por um autor que você não conhece, mas que você é obrigado a encenar todos os dias. Mas aqui reside o mistério fundamental que Jung nos propõe a desvendar. Se somos seres racionais e buscamos a felicidade, por que nossa mente criaria mecanismos que nos levam diretamente para o conflito e para a dor? Por que projetamos nos outros qualidades e defeitos de forma tão intensa que perdemos a visão da realidade? Existe um segredo guardado nas camadas mais profundas do seu inconsciente, algo que Jung chamou de a sombra. E é nesse território sombrio que estão as chaves para entender por que suas relações desmoronam ou estagnam. A pergunta que você precisa se fazer agora não é o que há de errado com as pessoas ao seu redor, mas sim o que existe dentro de você que está atraindo e alimentando essas dinâmicas. O mistério não é o comportamento do outro, mas a sua reação a ele. E o que vamos explorar a partir de agora é como essa sombra se formou e como ela utiliza as projeções para manter você prisioneiro de um passado que você nem lembra de ter vivido. Para compreendermos essa descoberta, precisamos mergulhar na forma como a nossa personalidade é construída desde a infância. Quando somos crianças, nascemos como um potencial puro, uma totalidade de características. No entanto, para sermos aceitos pelos nossos pais, pela escola e pela sociedade, começamos a fazer uma seleção. Aquilo que é considerado bom, bonito e aceitável, nós colocamos na nossa vitrine, no que Jung chamou de persona. A persona é a máscara que usamos para navegar no mundo. É o eu bonzinho, o eu produtivo, o eu educado. Mas o que acontece com as características que foram rejeitadas? O que acontece com a nossa raiva, com a nossa inveja, com o nosso egoísmo, ou até com a nossa criatividade mais selvagem que nos disseram ser errada? Essas partes não desaparecem, elas são empurradas para as sombras da mente. A sombra é tudo aquilo que você acredita não ser, mas que na verdade faz parte da sua totalidade. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo de repressão que você precisa entender para salvar suas relações. A sombra não é um depósito de lixo morto. Ela é uma força viva e carregada de energia psíquica. Como ela não pode ser expressa conscientemente por você, porque isso destruiria a imagem que você tem de si mesmo, ela encontra uma saída lateral, a projeção. Projeção é o mecanismo de defesa onde o ego transfere para outra pessoa os conteúdos que ele não consegue aceitar em si mesmo. É por isso que o mundo exterior se torna um espelho. Se você reprimiu sua própria necessidade de ser reconhecido, você sentirá um ódio profundo por qualquer pessoa que se comporte de forma exibicionista. Se você reprimiu sua capacidade de dizer não e estabelecer limites, você verá as pessoas ao seu redor como egoístas e abusivas. Você não está vendo a pessoa como ela é. Você está vendo a sua própria sombra projetada nela como se fosse um filme passando em uma tela. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A projeção não acontece apenas com coisas negativas. Existe também a sombra dourada. Sabe aquela admiração excessiva que você sente por alguém? Aquele sentimento de que a outra pessoa é um gênio, um herói ou alguém inatingivelmente especial. Isso também é uma projeção. Você está vendo no outro a grandeza, o talento ou a força que você possui em si mesmo, mas que não tem coragem de assumir. Nas relações românticas, isso é o que chamamos de paixão avassaladora. No início, você não ama a pessoa,
Você ama a projeção da sua própria alma nela. Você projeta a sua ânima ou seu animus, as partes feminina e masculina da sua psique, no outro, e acredita que encontrou a sua metade. No entanto, quando a projeção começa a cair, como inevitavelmente ocorre com o passar do tempo, o choque é brutal. Você acorda um dia e percebe que a pessoa não é o que você pensava. E é aí que a destruição começa, porque você passa a odiá-la por não ser o espelho perfeito das suas necessidades inconscientes. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido quando olhamos para as brigas constantes e os términos dolorosos. Quando você está em um conflito intenso com alguém, raramente a discussão é sobre o fato presente, como a louça suja ou o atraso para um compromisso. O que está em jogo é um choque de sombras. Jung explicava que quando duas pessoas se encontram, não são apenas dois egos que interagem, mas 4 entidades. Os 2 egos conscientes e as 2 sombras inconscientes. É como se houvesse uma conversa subterrânea acontecendo enquanto os egos discutem na superfície. Sua sombra provoca a sombra do outro. E antes que você perceba, o ambiente está carregado de uma tensão que ninguém sabe explicar de onde veio. O outro se torna o vilão da sua história simplesmente porque ele personifica algo que você odeia em si mesmo ou algo que você se proíbe de viver. Talvez você esteja se perguntando, mas e se a outra pessoa for realmente difícil? E se ela for realmente tóxica? É aqui que a psicologia profunda de Jung nos desafia a um nível de maturidade que poucos estão dispostos a alcançar. Mesmo que o outro tenha defeitos reais, a intensidade da sua reação emocional é o termômetro do seu próprio inconsciente. Uma pessoa que está em paz com sua própria sombra não é perturbada pelo comportamento alheio da mesma maneira. Ela consegue ver o defeito do outro com clareza, mas sem o fogo da indignação ou a dor da ferida aberta. Se algo te tira do sério, se algo te faz sofrer repetidamente, há um gancho em você, onde o comportamento do outro se pendura. Sem esse gancho, a projeção não teria onde se fixar. Portanto, o outro serve como um mestre cruel, revelando exatamente onde você ainda não é livre, onde você ainda é escravo das suas repressões infantis. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos explorar sobre como essa descoberta oculta molda o destino das suas relações. Jung percebeu que o inconsciente tem uma tendência inerente à totalidade. Ele quer que você se torne inteiro, que você integre a sua sombra. E como o inconsciente faz isso? Ele nos empurra para situações e pessoas que nos forçam a olhar para o que escondemos. É por isso que você parece atrair sempre o mesmo tipo de parceiro problemático. Não é azar. É o seu inconsciente tentando desesperadamente te mostrar uma parte sua que precisa de cura. Se você é uma pessoa extremamente controladora, que se vê como organizada, você atrairá pessoas caóticas para que, através do conflito com elas, você possa reconhecer o caos que reprime em si mesmo. Se você se orgulha de ser sempre forte, atrairá pessoas dependentes que sugarão sua energia até que você seja forçado a admitir sua própria vulnerabilidade. Este é o momento em que a revelação principal de Jung se torna clara e transformadora. A descoberta oculta que destrói suas relações é que você está tentando resolver fora o que só pode ser resolvido dentro. O conflito com o parceiro, com o pai ou com o amigo é uma representação externa de um conflito que ocorre dentro da sua própria alma. A destruição acontece porque esperamos que o outro nos complete, que o outro nos cure ou que o outro mude para que possamos nos sentir seguros. Mas enquanto projetarmos nossa sombra, estaremos fadados a lutar contra fantasmas. A verdadeira mudança nas relações não vem da comunicação assertiva, de técnicas de sedução ou de acordos de convivência, embora tudo isso tenha seu valor. A mudança real só acontece quando você retira as suas projeções. Retirar a projeção significa olhar para a pessoa que te irrita ou que te magoa e dizer: o que isso diz sobre mim? Qual parte de mim eu vejo nela? Quando você começa a integrar a sua sombra, algo mágico e ao mesmo tempo assustador acontece. Você para de exigir que as pessoas sejam diferentes do que são. Ao aceitar que você também tem raiva, que você também tem inveja, que você também tem desejos que considera feios, você passa a ter uma compaixão genuína pelas falhas alheias. O peso que você colocava sobre os ombros do seu parceiro para que ele fosse a sua fonte de felicidade desaparece, porque você entende que a sua felicidade depende da integração das suas próprias partes fragmentadas. Jung chamou esse processo de individuação. É a jornada de se tornar quem você realmente é, em toda a sua complexidade, luz e escuridão. Uma relação entre duas pessoas que estão no caminho da individuação é infinitamente mais estável, porque elas não estão mais tentando se usar como muletas psicológicas ou como bodes expiatórios para suas próprias frustrações. No entanto, o detalhe que a maioria das pessoas ignora é que a sombra contém não apenas o que há de pior em nós, mas também o nosso maior potencial não utilizado. Jung dizia que na sombra está o ouro puro. Muitas vezes, a razão pela qual suas relações são mornas ou insatisfatórias é porque você projetou seu próprio poder, sua paixão e sua vitalidade em outra pessoa, ficando apenas com uma casca vazia de persona. Você olha para o outro como se ele fosse a fonte da vida, e quando ele falha, você se sente devastado. Ao resgatar essa sombra, você retoma a sua energia.
Você para de buscar no outro a autorização para ser livre, para ser criativo ou para ser intenso. Você assume a responsabilidade pela sua própria luz. E é justamente essa autonomia emocional que torna uma pessoa verdadeiramente atraente e capaz de manter um relacionamento saudável a longo prazo. Muitas vezes, as pessoas passam a vida inteira trocando de parceiros como quem troca de carro, esperando que o próximo modelo não venha com os mesmos defeitos. Mas como elas levam um motorista original, o seu inconsciente não explorado, para dentro de cada novo veículo, o resultado é invariavelmente o mesmo acidente. A descoberta de Jung nos mostra que o problema nunca foi o carro, mas o mapa mental que o motorista está usando. Sem o autoconhecimento profundo da sombra, você está condenado a viver o que Jung chamou de destino, que nada mais é do que o inconsciente dirigindo a sua vida enquanto você acredita que está fazendo escolhas conscientes. Para mudar suas relações, você precisa quebrar o espelho da projeção e ter a coragem de olhar diretamente para o que ele estava refletindo. É importante perceber que este trabalho de integração não é algo que se faz uma única vez. É uma prática constante de vigilância sobre as próprias emoções. Toda vez que você sentir um julgamento feroz ou uma mágoa profunda, pare e respire. Pergunte-se: onde eu faço isso comigo mesmo? Onde eu não me permito ser como essa pessoa? O que o meu inconsciente está tentando me comunicar através dessa dor? Essa é a linguagem da alma. Os conflitos relacionais são, na verdade, os sintomas de uma alma que busca a cura. Quando você para de lutar contra o sintoma e começa a ouvir a mensagem, a dinâmica da relação se transforma quase instantaneamente. O outro sente que não está mais sendo julgado ou pressionado a preencher um vazio que não lhe pertence. E isso abre espaço para uma conexão real, de essência para essência, e não de máscara para máscara. Mas existe um ponto crucial que raramente é discutido: o medo da solidão que nos faz manter projeções doentias. Muitas vezes preferimos lutar com o outro do que enfrentar o vazio de olhar para nós mesmos. A briga, o drama e o conflito servem como uma distração poderosa. Enquanto eu estou ocupado tentando provar que você está errado, eu não preciso lidar com a minha própria sensação de inadequação. Enquanto eu estou chorando porque você não me ama como eu quero, eu não preciso aprender a me amar. A psicologia profunda de Jung nos arranca dessa zona de conforto dolorosa e nos joga para a responsabilidade radical. Ele nos mostra que a qualidade de nossos relacionamentos é o reflexo exato da qualidade da relação que temos com o nosso próprio inconsciente. Se você está em guerra consigo mesmo, se você despreza parte da sua história ou da sua personalidade, você inevitavelmente estará em guerra com o mundo. A revelação final é que o amor verdadeiro só é possível quando a projeção termina. O que chamamos de amor, na maioria das vezes, é apenas uma dependência mútua de sombras que se encaixam. O verdadeiro amor, para Jung, nasce da aceitação da alteridade do outro, ou seja, de reconhecer que o outro é um ser humano completo, com sua própria luz e sua própria escuridão, e que ele não está aqui para servir aos seus desejos inconscientes. Para chegar a esse estado, você precisa primeiro aceitar a sua própria alteridade interna. Você precisa se tornar amigo da sua sombra. Você precisa olhar para os seus demônios e entender que eles são apenas partes exiladas da sua alma que querem voltar para casa. Quando você faz as pazes com quem você é, as pessoas ao seu redor perdem o poder de te ferir de forma profunda e ganham o poder de te acompanhar em uma jornada de crescimento mútuo. Portanto, a descoberta oculta na sua mente que destrói suas relações é a ilusão de que o outro é o problema. A destruição cessa no momento em que a consciência desperta. Não se trata de encontrar a pessoa certa, mas de se tornar a pessoa consciente. Carl Jung nos deixou um mapa, mas a caminhada é solitária e exige uma coragem que poucos possuem. A coragem de enfrentar a si mesmo no escuro para poder finalmente enxergar o outro na luz. Suas relações não são obstáculos para a sua evolução, elas são o próprio caminho. Cada discussão, cada lágrima e cada momento de frustração são convites para você olhar para dentro e resgatar um pedaço de si mesmo que foi deixado para trás. Ao fazer isso, você não apenas cura seus relacionamentos, você cura a sua própria existência. Ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que a jornada da vida não é sobre acumular sucessos externos ou encontrar o parceiro perfeito que nunca falha. É sobre o processo contínuo de trazer luz às trevas, de transformar o que é inconsciente em consciente. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Nas suas relações, você tem passado mais tempo sonhando acordado com o que o outro deveria ser ou tem tido a coragem de acordar para quem você realmente é? A verdadeira destruição acontece no silêncio da ignorância sobre nós mesmos, enquanto a construção de uma vida plena e de relações profundas exige o sacrifício do nosso ego inflado e da nossa necessidade de ter razão. No final das contas, o que resta quando todas as máscaras caem e todas as projeções são retiradas? Resta a humanidade nua e crua, com toda a sua beleza e imperfeição. E é nesse solo fértil da verdade que o amor real pode finalmente florescer. Não um amor idealizado de contos de fadas, mas um amor maduro, que entende que a outra pessoa é um espelho,
mas também um companheiro de viagem. A psicologia profunda de Jung não nos oferece soluções fáceis ou fórmulas mágicas, mas nos oferece a verdade que liberta. E a verdade é que o seu maior inimigo e o seu maior aliado estão ambos dentro de você, escondidos na sombra da sua mente, esperando apenas pelo momento em que você terá a coragem de dizer: "Eu te vejo". Que esta descoberta não seja apenas um conhecimento passageiro, mas uma semente de transformação na forma como você olha para cada pessoa que cruza o seu caminho. A partir de hoje, cada conflito é um portal, cada irritação é um mestre, e cada relação, por mais difícil que seja, é uma oportunidade sagrada de integração. O segredo para relações indestrutíveis não está em mudar o mundo ou em encontrar a pessoa perfeita, mas em unificar o seu próprio mundo interno para que você possa, finalmente, ver e amar o outro como ele verdadeiramente é, e não como a sua sombra gostaria que ele fosse. O caminho da individuação é o único que leva ao verdadeiro encontro, e o encontro consigo mesmo é o pré-requisito para qualquer encontro real com o outro. Reflita sobre isso, e observe como o mundo ao seu redor começa a mudar conforme você muda a lente através da qual o enxerga. Afinal, as pessoas não mudam. O que muda é a sua capacidade de não ser mais vítima das sombras que você mesmo projetou sobre elas.